Esse é o episódio de número 52 do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal do Sistema Jornal do Comércio no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre testes genéticos, avanços em diagnósticos de precisão e tratamento. E para conversar conosco sobre o assunto, nós convidamos o médico imunologista João Bosco Oliveira Filho. Um prazer tê-lo aqui, doutor João Bosco. Obrigado, Cíntia. O prazer é todo meu. Prazer. Você sabe que eu adoro esse tema. Com certeza. Por isso que convidamos aqui para falar sobre esse assunto. Também conosco para entrevistar Dr. João Bosco está aqui a repórter Maria Letícia Menezes. Que bom tê-la aqui. Prazer, Cíntia, estar aqui para falar desse tema que é tão importante para a medicina atual, né? Com certeza. E quero agradecer à FPS por estar apoiando aqui esse nosso episódio. Dr. João Bosco, quando a gente fala sobre teste genético, na cabeça de muita gente ainda é um assunto que deixa muitas dúvidas, né, sobre indicação, quem que deve fazer, mas nós sabemos que já existe há um certo tempo. Vem aí, quando se fala teste genético, toda vez que a gente traz alguém aqui para falar sobre isso, a gente lembra de Angelina Jolie, né? Então, assim, de lá para cá, a gente sabe que já tem um tempo aí, de lá para cá, eu tenho certeza que já se evoluiu muito em relação aos testes, inclusive neogenômica, claro, do qual o senhor está à frente liderando. Tem aí o melhor teste genético do mundo, não é isso? Exatamente, Cíntia. Você falou, a gente fala teste genético, ainda tem muita dúvida de o que usar, o que é, para que serve, né? E houve muita evolução realmente nos últimos anos. Quando a gente fala teste genético, o pessoal associa muitas vezes ainda teste de paternidade, sim, ou mais recentemente esses testes de ancestralidade, que é um teste mais recreativo, né, vamos dizer assim, mas genética está entrando, né, e está se consolidando na prática médica, esses testes, como um grande auxiliar, né, na condução, na aceleração do diagnóstico de muitas doenças, na aceleração da avaliação de como tratar melhor um paciente, por exemplo, com câncer, que a gente pode falar um pouquinho à frente. Está entrando também para ajudar na medicina reprodutiva, ou antes de implantar, ou antes, inclusive, de ter o bebê. Você pode triar os pais, por exemplo, né, se tem alguma história de doença na família. A gente está utilizando na guiar uso de medicamentos, como na farmacogenômica, quando a gente entende os genes do metabolismo, né? Então, são múltiplas as áreas, esses últimos anos, onde a genética começou a ter o seu lugar, e os testes genéticos tendo o seu lugar de importância, né? E você falou das evoluções, desde Angelina Jolie, que foi uma grande divulgadora, realmente. Pois é, né? Quando ela começou aí, né? Quando ela divulgou que tinha sido, enfim, recebeu o diagnóstico de câncer de mama, que fez os testes, e aí ela retirou, né, também útero, ovário. Isso. Mas muita coisa avançou de lá para cá. Bastante. Ela chocou mais ou menos o mundo assim, mostrando, olha, tem um gene que a pessoa pode estudar e entender por que teve câncer de mama, ela e familiares. E tomar uma medida preventiva para não ter mais, uma medida diminuidora de risco, né? Foi esse o grande choque que existia isso, né? A BRCA, que a gente já conhecia. E de lá para cá, o que é que aconteceu? A tecnologia continuou melhorando. A gente consegue hoje em dia fazer muito mais, sequenciar muito mais DNA, mais rápido, por menor custo, e consegue interpretar melhor esse mapa nosso que é o DNA. Então, essas coisas se juntaram para permitir maior acesso e maior também penetração desses testes em múltiplas especialidades para diagnóstico. Porque pode ser bom o que for, mas se for muito caro ou muito lento, demora 2, 3 meses para sair, a adoção é difícil. Se não tiver ferramenta de transformar aquele conhecimento genético uma coisa prática para o médico na ponta, né, para quem vai utilizar, ou o paciente, também não fica útil. Então, acho que foi essa junção dessa transformação tecnológica, né, com barateamento e essa decodificação melhor da gente entender o que cada troquinha de letra daquela significa, é que está permitindo adotar assim, mais em massa. Como a gente falou um pouquinho para diagnóstico, mas eu vejo também que vai entrar daqui a pouco para prevenção mesmo, para refinar como a gente deve se manter saudável ao longo do tempo, né, com esse conhecimento também. Então a gente pode citar um pouco disso, mas eu vi muito diagnóstico, acho que a gente está entrando agora numa era também até assim, de maior utilidade também para isso. Mas foi uma transformação tecnológica, basicamente. Perfeito.
E, doutor João, o Neogenômica, o senhor falou um pouco aí de sequenciamento do DNA. O Neogenômica, ele aposta no sequenciamento total do genoma, não é Isso. isso? O senhor pode explicar um pouco mais para a gente como é que funciona esse sequenciamento? Claro. Pois é, na neogenômica, no laboratório nosso novo agora, a gente apostou na ferramenta que é a mais poderosa, que lê todo o manual, só para simplificar. Os testes genéticos anteriormente, por uma questão de preço, de velocidade, de capacidade de manuseio do dado, a gente se limitava a ler só uma fraçãozinha. Às vezes lia 0,5%, né, 0,1% do material, aí daqui a pouco a gente começou a ler mais dados. E agora a gente está com essa ferramenta nova, né, acessível, onde eu mapeio, eu leio de uma capa até a contracapa final. E o que é que isso tem de vantagem? Isso tem de vantagem que, imagine, se você quer pescar, você quer no caso, você quer achar uma alteração de DNA que está causando aquele diagnóstico, o que está causando uma predisposição para uma doença. Se você tem, vamos supor que se fosse o peixe essa alteração, você joga uma rede pequena, a chance é menor. Se você joga uma rede gigante, a rede é maior. Então, o genoma é como se fosse essa maior rede possível, onde a gente lê a maior quantidade de DNA possível para pescar ou detectar a alteraçãozinha de DNA que está deixando você doente, se for um caso diagnóstico, como eu falei, né? Ou para avaliar um risco de uma doença futura. Então, isso a gente fez isso em escala no Brasil, né? Foi o maior que eu fiz um projeto bem grande no ASH chamado Projeto Genomas Raros. Foi o maior projeto de doença rara do país, com o genoma. Né? A gente tem mais de 10 mil genomas. E foi aí que veio também o expertise e a sedimentação científica de que ele é superior aos outros testes. Né? E foi essa a base de a gente decidir. Vamos colocar, então vamos trazer o que tem de melhor. E daqui a pouco eu posso falar até um pouquinho dos números, quão melhor é. De forma acessível, agora como base, né? Ou seja, você, quando faz um genoma, você praticamente inicia e termina a investigação genética toda de uma só vez, né? Então, facilita bastante. Maravilha. Agora, eu também penso, doutor João Bosco, se a gente joga essa rede, a gente, né, vocês médicos vão descobrir o que querem, né? Enfim, o que estão procurando, mas também o que não estão procurando. E como trabalhar essa ansiedade também no paciente, Claro. nas famílias. Claro. E também imagino que podem aparecer diagnósticos ou riscos para os quais tem tratamento. Isso. E também para aqueles que não têm tratamento. Como que é lidar com isso? Ótima pergunta, que às vezes a pessoa... Porque tem duas, vamos supor assim, se a gente botar na caixinha de diagnóstico e prevenção, muita gente tem medo de fazer um teste preventivo, porque diz, por que eu vou descobrir um risco meu se eu estou saudável? Então aí vem a primeira grande premissa do teste genético de prevenção. Se você fizer um teste preventivo, eu leio o seu DNA inteiro, mas eu só extraio a informação do que tem diferença na condução, como eu vou poder intervir para diminuir aquela doença ou diminuir aquele risco. Então, sim, é sequenciado de ponta a ponta para prevenção, mas a gente só lê naquele tempo que você está me pedindo esse teste. Os genes são 150, 154 genes, onde a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Se tem risco aumentado de mama, faz uma mamografia, uma ressonância de mama a partir dos 25 anos. Se tem um risco aumentado de intestino, feito Preta Gil, na minha cabeça é uma grande suspeita que ela tem uma síndrome dessas de risco, porque ela teve um câncer com 50 anos de idade, antes disso, né? Morreu aos 50 anos de idade. E se tem, nesse caso, a gente sabe que tem que começar muito antes da recomendação normal de 45 anos para colonoscopia, né? Então, ali ia começar com 20 anos de idade fazendo colonoscopia. Então, na medicina genômica preventiva, a gente só destrava a informação do que tem modificação, do que tem conduta modificada. Mas voltando um pouquinho, quando a gente faz um teste para diagnóstico, sabe, Cíntia? A gente não olha os genes de prevenção, norma. A gente só olha um conjuntinho de genes de prevenção que o Colégio Americano de Genética diz, olha, qualquer pessoa que entra para diagnóstico, olhe os genes relacionados ao diagnóstico. Se é uma epilepsia, olhe os genes de epilepsia e de doenças neurológicas. Independente do quadro clínico, olhe também esse grupo aqui de 89 genes, que se você achar, que aquele gene de Angelina Jolie, faz muita diferença na vida do paciente. Então, está voltando para o mesmo tema. Mesmo a rede sendo muito grande, o nosso cuidado para não gerar ansiedade. E qual é a utilidade de eu dizer que você pode ter uma demência frontotemporal no futuro se não tem intervenção nenhuma hoje? Então, esse tipo de dado, de coisas que não tem prevenção, a gente nem olha para não ter um problema jurídico, legal, médico. Quer dizer, eu estou vendo o risco
e não estou lhe informando porque não vai ser útil. Então a gente não olha, a gente destrava o que é relacionado ao diagnóstico e destrava uma caixinha que é muito útil. Já quando é prevenção, a gente destrava os genes de bastante utilidade e onde a gente pode modificar a sua conduta e você ter uma prevenção especializada, tunada para o seu risco genético. Então, tem essa premissa básica, mas é um ponto muito comum de pergunta. Muito bom. E o senhor falou da demência frontotemporal. A gente sabe que tem biomarcadores envolvidos na doença de Alzheimer, né, que é outro tipo de demência. Os testes genéticos, eles já estão avançados nesse ponto de que o pai de uma pessoa teve o diagnóstico de Alzheimer antes dos 50, muito jovem. Então, imagino que os filhos, né, enfim, a família vai querer fazer aí esse teste para ver o que é que pode ser feito. A genética também faz esse tipo de mapeamento para a doença agora de Alzheimer. faz. A gente tem uma ciência muito boa para Alzheimer, né? Tem um gene específico chamado ApoE, que é um gene que, se tiver alteração nele, deixa você 12 vezes com mais chance de ter um Alzheimer do que a população geral. E você pode intensificar medidas para tentar diminuir, né? Controlar outros fatores de risco para a demência, nesse caso, por exemplo, que é fumo, álcool, programa de exercício, controle de colesterol. Então, tem outras coisas que você pode controlar, sabendo que tem um risco muito aumentado aqui, que vai puxar esse risco para baixo novamente. Mas você pode fazer isso. Nos Estados Unidos também se faz isso para fins de organização da família. Se você tem um risco muito alto, você contrata um seguro, você organiza a vida de forma que, se você realmente demenciar, apesar de todas as coisas, quem está ao seu redor é um pouco menos impactado, sempre é impactado, mas é um pouco menos impactado. Assim, então a gente tem uma genética hoje em dia que ainda não é a gente não tem muitos genes, mas pelo menos o gene que tem é simples de se observar e pode dar uma indicação boa se você tem um risco. Nunca vai dizer que não tem risco. Tá? Isso é uma coisa da prevenção genética. Não. Olha. Vai sempre dizer que seu risco é igual à população geral ou muito elevado. Quando eu digo assim, se eu faço seus genes de risco de câncer, por exemplo, de mama, se eu não tiver alteração genética nenhuma, eu não digo você não tem risco de câncer de mama, não. Eu digo você tem. Igual à população geral, entre 8% a 10% das mulheres têm. Eu não consigo tirar essa parte, não. Mas se tiver, eu sei que você está muito acima e você não pode somente fazer a sua mamografia com 45 anos de idade, você tem que fazer uma outra coisa. Então, essa é uma premissa desses testes de prevenção, não descarta o risco. Ele detecta o risco aumentado que pede uma conduta diferente. Mas se não for isso, você tem que fazer igual à população geral. Se cuidar da mesma forma. Se cuidar da mesma forma. E para a demência, especialmente, você sabe que tem todos esses cuidados gerais com dieta, com álcool, com fumo. Né, que vale para tudo, né? Vale para tudo. Exatamente. Vale para tudo. Né? É verdade. Nem só para a demência. E, doutor João, eu fiquei pensando aqui logo no início, o senhor citou algumas pessoas que podem procurar esses testes genéticos. E o senhor falou sobre pessoas que querem engravidar, casais que querem engravidar. Os testes genéticos, né, esses mapeamentos, eles podem ser usados para quê? Nesse momento pré-concepção ou ali durante a gravidez? Então, acho que começou a se utilizar muito genética agora na parte reprodutiva, né? Primeira coisa, quando um casal já sabe que vai fazer fertilização in vitro, já sabe, porque está tendo um problema de infertilidade. Então, muito comumente eles estão fazendo agora, já que vai ter que fertilizar, estuda a genética do pai e da mãe, ou seja, de um parceiro do outro, qualquer seja, doador de esperma e de óvulo. E a gente entende, aqui tem uma alteração genética que sozinha não causa dano. Mas se uma outra parte, o óvulo ou o espermatozoide, tiver alteração genética também no mesmo gene, eles têm uma chance de 25% de se juntarem e causar um bebê com doença. Então a gente faz essa triagem de mapeamento para saber se eles têm alterações que podem causar um risco aumentado no bebê. E se for, durante a fertilização, eles já são estudados os embriões e o embrião com defeito já não é implantado. Então essa é uma das condições, tá? Já tem fertilização agendada, você faz isso previamente já para não botar um embrião com doença. E veja, a triagem não é para a cor dos olhos, para saber se é sabido, para saber se é menos inteligente. Para doenças graves, de manifestação precoce, né? E que a gente quer evitar. Então não é estético. Então que é eticamente tranquilo, todo mundo faz, porque são doenças graves que a gente quer evitar. A gente só não pode fazer isso em todo mundo, em todo casal, que nem tem, né, como fazer isso naturalmente. Então, essa é uma coisa. Segunda é quando você tem casamentos consanguíneos, ou seja, casamento entre primos.
Né? Por isso que a gente quer dizer, casar com primo nunca é uma boa ideia, né? Assim, do ponto de vista genético. Porque você tem aquela alteraçãozinha de DNA, né? Que todo mundo tem umas alteraçõezinhas maléficas, mas que sozinhas não causam dano. Você se junta com outra pessoa que não tem isso, que não vai estar na mesma família. Quando é da mesma família, você soma os riscos. Você pode botar duas pessoas juntas que têm a mesma alteração de DNA e têm uma doença recessiva. Então, essa é uma segunda linha. E outra, tem algumas populações judeu-ashkenazi, Amish, que são especificamente, têm muita carga genética de alteração já de berço e fazem essa genética reprodutiva. Então, começou assim a gente fazer mais frequentemente isso em casais com dificuldade de reprodução, casais consanguíneos e populações especiais que já sabidamente carregam aí a genética. Se a gente fizesse isso em todo mundo, imagina um mundo que fizesse isso em todo mundo e todas as fertilizações fossem vídeos, sem graça, né? Mas você não teria doença recessiva, não teria doença genética, né, ao longo do tempo. Esqueci um exemplo super importante. Se você tem na família caso de doença grave, ou em você mesmo, se você sabe, por exemplo, você tem um portador de BRCA, peito Angelina Jolie. Sim. A chance do feto é de 50%, que é uma doença autossômica dominante. Então, se tem a doença, você ou o marido ou o parceiro, né, tem a doença, para não transmitir para a próxima geração, a única esperança é essa. Identifica, faz fertilização in vitro com seleção de embrião e implanta. Então, veja, já temos algumas aplicações aí bem importantes. Um grande avanço, né? Muito bom. Não fazia antigamente mais, acho que era muito caro. Hoje em dia a gente mapeia 2.000 genes, né, por um custo bem razoável. Doutor João, a neurodivergência tem sido muito abordada aí recentemente, né? Enfim, que bom, né? Que a gente tem falado mais sobre isso. Os testes genéticos, eles podem ter algum alcance nessas condições? Crianças com autismo, com TDAH, elas são, não sei se a palavra certa, candidatas, mas elas têm a indicação para fazer teste genético em algum momento da vida? Você tocou num ponto muito bom. De vez em quando me perguntam sobre investigação genética para autismo. Modo geral, a gente só acha alteração de DNA em pacientes com autismo em torno de 10% ou menos desses pacientes autistas. Então o pessoal me perguntou, o não encontrar de uma alteração de DNA exclui autismo? Não, porque 90% dos pacientes com autismo a gente não entende a causa. Sabe se é uma causa ambiental, de desenvolvimento, né? Então a gente não tem essa compreensão. Então, eu não diria que nem todo paciente com autismo tem indicação de fazer uma conduta diferente. Quando é que teria? Tá? Se a criança fora o autismo tem outras coisas, outros atrasos de neurodesenvolvimento, dificuldade de caminhar, por exemplo, ou alteração neurológica de outra natureza, fraqueza muscular com hipotonia, se ele tem alguma malformação, nesses pacientes a indicação onde você tem uma neurodivergência, ou seja, um atraso do neurodesenvolvimento, uma alteração do neurodesenvolvimento, com outros sintomas, a indicação clássica de ter. Nesses, a probabilidade de ser uma causa genética é bem maior, tá? Então, assim, eu diria, todo paciente com autismo precisa, não, a não ser que ele seja diferente ou muito grave, né, ou acompanhada de outras manifestações que nos surgiram ali, que pode ter uma causa genética mais realmente aparente. E estudar nesses casos pode fazer diferença, porque você botando um nome na doença, você pode entender melhor o prognóstico, como é que ele vai andar, pode ter uma forma de terapia diferente. Você pode fazer aconselhamento do casal agora para o próximo filho, que enquanto você não tinha... E a minha chance de ter no segundo filho, autismo normal não tenho a menor ideia. Se você bota o dedo na genética do autismo, eu posso estudar no pai e na mãe e saber exatamente, olha, você tem 25, 50, dependendo do tipo de herança, do tipo de gene, né? Então, são situações restritas, mas se o médico lembrar, né, pode ter um impacto interessante no indivíduo e na família, né? Inclusive em outros irmãos possíveis aí à frente. Mas, de modo geral, acho que a gente não tem indicação de todo paciente que entra pela porta com autismo fazer genética, não. Ainda não. A gente entende pouco. A gente precisa entender mais, né, a genética de doenças comuns, né? O autismo está, hoje em dia, a prevalência muito alta, né? A gente tem que caminhar um pouquinho mais. Falando sobre avanços, né, da medicina genética, no começo do videocast, Cíntia comentou que teve um avanço muito grande, desde Angelina Jolie até agora. E um fato interessante é que o Neogenômica ele realiza todas as fases
desse mapeamento aqui no Brasil. E antes era necessário que se levasse lá para fora. Qual a importância da gente ter todas as etapas feitas aqui no nosso território, tanto para o próprio exame como para a medicina nacional? Claro, claro. Acho que você tocou quase importante, que a gente era muito dependente de enviar os testes para fora do Brasil, feito um teste de genoma e outros, né? E com esse, como eu falei, com esse expertise que a gente adquiriu fazendo milhares e milhares, né? A gente aprendeu a fazer no Brasil, né? De ponta a ponta, desde a pega da amostra. Então, o impacto principal disso é a rapidez. Enquanto se demorava meses, algumas vezes, para fazer um genoma, a gente faz um genoma em 20 dias corridos. Isso porque ainda não estou com volume muito alto. Com mais volume, a gente vai fazer em menos tempo ainda. E, na verdade, a gente já faz, se for com uma criança em UTI, tá? Criança em UTI neonatal ou pediátrica, criança grave, a gente fez um estudo aqui no Brasil e publicou, com 100 crianças dessas, a gente viu que se o médico diz, eu não sei o que é, a gente descobre a causa em 44% desses doentes no tempo de chegar a amostra e sair a amostra. Foi no SUS, mesmo no SUS a gente fez em 13 dias, né, nesse projeto Meus Genomas Raros. Agora, no privado, a gente vai fazer em 10 dias, porque a logística é melhor, né, de coleta e de coisa. Então, um impacto disso é velocidade, o segundo impacto é custo, né, enquanto custava mais de 10 mil, 15 mil reais mais que isso, né, hoje em dia está custando o preço de um exoma, assim, né, de 4 mil para baixo, dependendo dos testes, ou seja, não é barato, mas é muito mais barato do que era 6 meses atrás. Não estou falando de não sei quantos anos, não, né? Então, esse é o impacto de deixar a cadeia toda internalizada. E o segundo é de treinar a gente treina a gente para fazer bioinformática, processamento de dados, a gente treina a gente na bancada, a gente tem um time altamente especializado de geneticistas que foram aprendendo como lidar com o grande volume de dados que a gente vê no genoma, né? Então, assim, criou esse ambiente, acho que útil, né, de expertise técnico, mas também um ponto de vista prático com custo e velocidade muito maior do que a gente poderia fazer se a gente fosse pegar a amostra e mandar para qualquer lugar fora do país, né? Então, esse foi o desafio que a gente se fez, né, de botar tudo aqui de ponta a ponta. E acessibilidade, o senhor falou aí que, enfim, está mais acessível, né, quando a gente vê aí o custo do teste. Existem casos em que há judicialização, por exemplo, é possível solicitar determinados testes às seguradoras, aos planos de saúde, e uma vez negada essa solicitação, existe a judicialização para determinados casos? Existe, né? Hoje em dia a gente tem um rol da ANS que cobre vários testes genéticos. Por exemplo, mulher com câncer de mama, homem ou mulher com câncer de intestino, de idade, tem os critérios, abaixo de 50 anos, isso, aquilo, outro, né? Então, e o plano de saúde é obrigado a cobrir. Ele não é obrigado a cobrir o genoma, mas ele é obrigado a cobrir algum teste genético, tá? O que é que a gente tem tentado? Então, a judicialização acontece porque ainda é muito restritivo o rol. Imagine, um paciente com defeito da imunidade, uma criança que a gente sabe que tem um defeito da imunidade, teve múltiplas infecções, está na UTI neonatal, indicação clara de testagem, o rol da ANS não inclui. Então, esse é um paciente onde eu acho justo e razoável o paciente judicializar para ter acesso. Vai fazer toda a diferença a gente transplantar aquela criança ou não transplantá-la. Então, tem judicialização. O que é que a gente tem evitado? Assim, tentado não estimular a judicialização, obviamente que aumenta muito o custo do sistema de modo geral, depois é transmitido para a gente o custo para o usuário, né? Então, a alternativa nossa, inclusive na Neogenômica, foi, por exemplo, tentar incluir o genoma completo como uma alternativa junto à roda ANS. Eu dei o pedido, eu protocolei o pedido poucas semanas atrás, dizendo, olha, no rol aqui, em vez desses testes tradicionais, coloque esse também como alternativa, porque esse aqui é mais eficiente. Eu não falei os números, mas no nosso trabalho, publicado com quase 8 mil casos de genoma, aumentou a taxa de diagnóstico de 10% a 40% a mais do que qualquer outro teste. Ou seja, faz mais diagnóstico, né? Então, a gente conhece botou tudo isso no pedido de inclusão. Então, a gente está tentando incluir genoma também, inclusão. Fora o teste de genoma, obviamente, na Neogenômica, a gente faz os testes tradicionais aprovados pelo rol, que a gente tem que dar assistência ao paciente de forma geral. Mas, para esse mais moderno, porque tem benefício claro, a gente está tentando colocar lá dentro do rol da ANS. E é uma outra luta, a gente está conversando com seguradora de saúde para oferecer, por exemplo, como eu falei agora, em UTI neonatal. Não tem indicação disso. Mas tem benefício claro, deve diminuir. Nos Estados Unidos já foi mostrado que diminui o tempo de internamento, UTI, diminui procedimentos desnecessários, feito uma biópsia, procedimento cirúrgico. Então, é um trabalho contínuo, Cíntia, lutar para
melhorar acesso na rede privada. E você, daqui a pouco eu lhe digo do SUS, se você quiser saber como é que está a Então, situação. pode embalar aí no SUS. No SUS. Porque a gente tem um público também, Grande. né? Que se a gente Muito for grande no olhar aí, Brasil. 80% da população aí depende aí SUS, né? Então, Exatamente. como que está no SUS e quais são os caminhos para ter acesso ao SUS? Exatamente. A gente tem sempre um buraco grande, né? Entre o que a gente tem acessível na privada. Veja, eu estou reclamando da privada, porque tem pouco acesso. Imagine o pessoal no SUS. Mas interessante que o Brasil deu uma caminhada boa nos últimos 5 anos nessa direção. O Brasil criou um negócio chamado Projeto Genomas Brasil, tá? O Ministério da Saúde. Que o meu projeto e outro projeto eram âncoras. E da doutora Lígia Pereira da Veiga, que publicou, saiu na mídia dela, que ela fez a parte de ancestralidade. Eu fiz a parte de doença rara. Desses 2 projetos, eles criaram uma coisa. Ou seja, fomentaram a pesquisa com bastante verba nos últimos anos. Esse foi o ponto 1, tá? Criou uma expertise em vários centros do SUS agora para manusear, interpretar. Eu mesmo, como eu falei, meu projeto era 26 centros do norte ao sul, interagindo com as pessoas, dando um laudo genético, eles podendo utilizar nos pacientes do SUS. Aqui, o Hospital do Câncer recrutou muito, e o Hospital das Clínicas, aprendendo a usar a genômica na prática clínica. Agora, eles estão querendo trazer isso realmente para assistência. Então, Natan Monsores, que é do Ministério da Saúde, coordenador do programa de doenças raras, está conversando conosco, e já aqui no Brasileiro Genética ele vai falar sobre isso, sobre a implementação que eles querem fazer de ferramentas feito o exoma, que é um pouquinho menor do que o genoma, né? E potencialmente o genoma para os pacientes do SUS. Então, a gente tem caminhado. Se você disser hoje está disponível, não. Mas está vindo assim, a direção está muito boa com o pessoal do DCIT e agora com o pessoal da coordenação de raras. Então, tem expectativa que o ano que vem, pela primeira vez, não todos os pacientes do SUS, mas os pacientes com suspeita de doença genética que forem encaminhados para os centros de doença rara, aqui em Recife era Maria Lucinda e MIP, né? E cada estado tem 1 ou 2, né? Acho que são 23 hoje em dia, talvez um pouquinho mais. Então, eles têm que ser referendados para esses centros e os médicos dos centros vão ter acesso a uma ferramenta genética boa, né, para dar essa assistência. Então, é um caminho interessante, né? É um caso, por exemplo, de crianças que têm atrofia muscular espinhal. Elas podem ser beneficiadas por no tratamento, por exemplo? Pode. Acho que a atrofia muscular espinhal, né, ficou muito em evidência porque os tratamentos genéticos são mais eficientes, que a terapia gênica é caríssimo, né? Você vê aquela droga chamada Zolgensma, isso, que é o remédio 10 mais milhões caro de do reais, mundo. né, que custa, porque né, basicamente você infiltra um vírus na coluna da pessoa que carrega dentro da barriguinha do vírus uma cópia inteira do gene, você vai lá e corrige o defeito, né? Então, acho que tem 2 né, iniciativas para atrofia muscular espinhal. Um é botar isso como triagem do pezinho, tá? Junto do pezinho. Que, inclusive, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho disso. Isso também é uma aplicação boa e é nova. Como complemento do teste do pezinho. Então, deve ajudar a fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, né, com acesso à droga, agora o Ministério já fez um acordo, né, já tem droga na prateleira para atrofia muscular espinhal. Então, acho que vai reforçar a parte de diagnóstico, quando isso aí entrar em rotina na triagem. Mas o reforço, uma criança que está sob suspeita ainda, que não tinha nem acesso ao teste para dar o diagnóstico, para depois ter o tratamento, agora vai ter de forma mais simples aí dentro desses centros, que até agora foi apoiado pela indústria farmacêutica, a testagem desses pacientes. E agora vai ser pelo próprio SUS, né? Então eu lembrei porque o senhor falou do Maria Lucinda, e no Maria Lucinda foi onde foi aplicado pela primeira vez o Zolgensma aqui no âmbito SUS. Pois é, imagina. Recentemente, acho que tem uns 2 meses, simultaneamente, Recife e Brasília, né? As crianças recebendo aí. Caríssimo, mas veja, é uma doença gravíssima. Sempre aquele drama de quanto é que vale uma vida, né? Quanto é que vale uma criança que não ia andar? Ao mesmo tempo, quanto recurso eu consumo de outras áreas. Veja, país como o nosso, que é em desenvolvimento, que não tem dinheiro, puxa o cobertor de um lado e descobre do outro, mas assim que a gente vai levando. Acho que esses acordos são importantes com a indústria para diminuir preço, pressionar para diminuição de preço. Até os Estados Unidos está pressionando agora as indústrias farmacêuticas. Trump, com aquela doidice dele, está pressionando agora, todo mundo está para baixar preço. Eu vi hoje de novo, novamente. Não pode ser esses preços aqui, 10 milhões, ou seja, 2 milhões de dólares, né? E outras. Então, acho que a iniciativa é boa. E paciente de doença rara não é só isso, não. Está surgindo cada vez mais drogas específicas para paciente de doença rara.
Distrofia muscular de Duchenne, que é outra também que a pessoa fica na cadeira de rodas já é 12, 13 anos de idade, agora tem remédio, tem que ter genética antes para saber qual é o defeito. E por aí ela, vai. esclerose lateral amiotrófica, que Nada. a gente vê, assim, tantas interrogações, né? Sabe que das doenças todas, assim, eu acho que é a que mais me traz angústia. É angustiante porque você vê É, a queda de função e perda de para de falar, para de andar, depois para de respirar, né? Então, e não tem terapia específica ainda de ela. Talvez agora tenha um medicamento novo. Então, guiado por genética. Se você tem uma forma de ela com uma alteração num gene específico, tá chegando um remédio agora. Mesma coisa para Alzheimer, sabe? Não tinha remédio nenhum bom para isso. Alzheimer. Agora tá tendo um remédio anti aquela proteínazinha lá, amiloide, que deposita no cérebro, né? E tem que fazer o APOE antes, para poder entender o risco de fazer um determinado sangramento lá no cérebro. Então, Mas ainda tem isso, né? Esse sangramento. Se isso. fizer. Mas já é uma luz, assim, no pelo menos é uma fim. luz, né, no fim do túnel. Então, para doença rara, quando a gente usava genética só para diagnóstico, veja, está se transformando em diagnóstico. Fibrose cística é guiada por genética, tá o tratamento lindíssimo de fibrose cística. Tratamento de algumas formas de amiloidose, que é onde você tem as proteínas que se depositam nos nervos, e eles perdem função. Também é guiada por genética. Então, o que a gente não existia nada, com terapia gênica e com outras formas de manipular os genes, agora em pessoas mesmo. Vê não de visão, lembra? Tem agora uma forma de terapia gênica que é direto na retina e leva uma cópia do gene lá para a retina e restaura a visão de quem tem um determinado tipo de defeito genético. Então, eu vejo essa progressão também de diagnóstico agora também para terapia. Se ampliando. Se Eu vou ampliando. voltar um pouquinho na sua fala, porque o senhor falou sobre o teste do pezinho. E o teste do pezinho, ele é um grande conhecido das Claro. pessoas. E é possível que, com o avanço da medicina genética, seja detectadas ainda mais questões no teste do pezinho do que ele faz hoje? E esse é um tema super quente. Só para você ter ideia, a Inglaterra já está fazendo. A Inglaterra é sempre muito vanguardista em genética, para aplicação de genética. Foi a primeira que aplicou genoma completo para diagnóstico. Fez o projeto que eu me inspirei para fazer o meu aqui, de genomas raros, chamado Projeto 100 mil genomas, alguns anos atrás. Viu o poder disso e implementou na prática. Eu fui lá copiar, dizendo: opa, esse projeto é bonito. Tira um zero aí de 100 mil, bota para 10 mil e vamos fazer aqui no Brasil, né? Com patrocínio foi a Einstein ProAd, inclusive. Mas, enfim, e agora está chegando justamente por isso, porque no teste do pezinho a gente testa um número de doenças onde a gente faz um teste bioquímico. Mas tem um bocado de doença onde não tem teste bioquímico que possa detectar. Tão graves quanto, que também tem intervenção. Se você fizer intervenção, o menino não vai morrer, a criança não vai morrer. Ou vai ter muito menos sequela. Ou seja, os mesmos critérios. A gente não tinha uma ferramenta. A Inglaterra foi lá e está fazendo 101 mil bebês fazendo genoma como complemento do teste do pezinho. Eles selecionaram 200 doenças a mais. Então, o teste do pezinho normal vai ter o expandido já vai ter umas 50 doenças, né? Vai ser 250 agora, né? E faz esse genoma com 540 genes. Os Estados Unidos publicaram agora também isso, um estudo chamado Gardner, mostrando que se faz um teste desse como complemento, nunca como substituto do teste do pezinho tradicional, você quase que dobra a positividade de achar criancinhas com alterações que pode salvar a vida dela. Então, a gente está lançando um desse também, chama NeoBebê, como complemento. O mesmo teste da Inglaterra, pegou o mesmo conteúdo, os mesmos genes, a mesma doença, só fez, não teve nem quebrar dor de cabeça com conteúdo, só faz oferecer aqui como complemento. Então, acho que isso vai virar uma norma, obviamente, ainda para o sistema privado que pode pagar, nesses R$1.500, R$2.000, né, que não é barato, mas é o preço de um teste de pezinho expandido normal hoje em dia, né? Então, bastante quente isso aí. É uma realidade. Uma realidade, e você imagine. A gente vai começar a fazer genoma em bebê, certo? Eu estou tirando a fatia que eu quero agora, que é doença grave, pediátrica, né, que a gente pode mudar. Mas daqui a pouco, quando chegar com 18 anos, eu já fiz o teste dessa criança. Está na hora do BRCA. Ao longo desse período entre nascer e 18 anos, eu posso querer ver algum gene relacionado a genética de medicamento. Para que a criança tem que tomar um antidepressivo, um remédio para epilepsia, onde a gente tem gene bom de coisa. Então, a gente pode destravar esse conhecimento também. E se a criança virou um adulto e com 45 anos de idade começa a ter perda de força, eu tenho que ver um gene de ela. Então, eu imagino um universo não muito distante do nosso, onde a gente sabe o nosso genoma do começo,
Não destrava porque não tem necessidade, nem auxilia naquele ponto, e a gente vai destravando o que auxilia em que etapa. Aqui é doença grave, aqui é farmacogenômica, aqui é avaliações de risco. Agora a gente tem avaliação de risco de doença cardiovascular, por exemplo, não existia, a gente trouxe para o Brasil, chamado CardioRisk, e por aí vai. Então eu vejo um mundo próximo, onde a gente vai começar a usar cedo e vai reutilizar ao longo da vida, né? Imagina quando todo mundo ficar doente e ninguém ter nem que pensar em fazer um teste genético. Já está feito. Só tem que fazer agora a reavaliação do dado, né, à luz dessa nova questão. Né? Então, interessante. O senhor traz um gancho aqui para a gente, que é o seguinte. Tem muitos pacientes com doenças crônicas, a gente falou muito aqui até então de doenças raras, enfim. Isso. Mas tem doenças crônicas comuns na nossa população, como hipertensão, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, os transtornos psiquiátricos que nós sabemos, né? Depressão, esquizofrenia. E uma fatia desses pacientes não responde bem ao tratamento principal, a primeira opção. Isso. E aí vai na segunda opção e o médico tenta e não consegue identificar qual que é o remédio bom para aquele paciente. Claro. A genética ajuda nesse sentido, um paciente com uma hipertensão resistente e uma depressão gravíssima, por exemplo? Pronto. Você botou o dedo no ponto interessante. A gente falou um bocado de coisa genética, né, aqui. A gente tem falado de onco, né, que é uma área quente também, mas tudo para doença em comum ou doença muito grave. Genética de doenças comuns, a gente começou a arranhar agora. Por exemplo, se eu fizesse o genoma, eu não tenho a menor ideia se você vai ter mais alergia do que a população ou não. Não tem genética para isso. Eu passei o genoma todo. Logo alergia, que é tão comum. Veja, eu não sei saber se E ela sofre com rinite, viu? Eu não sei saber se você falou, o score para esquizofrenia, para depressão, péssimo. Eu não sei, olhando seu gene, se você é um candidato a ter depressão na idade, em qualquer que seja a idade, né? Então, porque essa genética de doença comum não é assim. Uma alteração em um gene feita em Angelina Jolie e uma doença. Provavelmente é o acúmulo de milhares de pequenas alterações em genes diferentes, que quando se combinam, deixa você no espectro de risco. Então, mas a ciência conseguiu desenrolar isso para pelo menos algumas coisas. Por exemplo, risco de morrer de infarto. Pronto. Tem um score de risco poligênico muito interessante que a gente vê 1.200.000 diferentes alterações de DNA. Cada um aumenta um pouquinho o risco e a gente vai somando esses riscos. Quem soma muito, fica muito risco. Quem soma pouco, teoricamente, tem até menos risco do que a população geral. E tem a coluna do meio ali, que é o grosso, tá? Então, do ponto de vista de detectar ou de estratificar risco, a gente está começando a ver a luz no fim do túnel. Tem para risco cardiovascular, tem para câncer de mama também, são os dois que a gente oferece, scores de risco, chama scores de risco poligênico, o PRS. Super novo conceito. Você perguntou outra coisa, eu aproveitei o gancho. Você perguntou se eu consigo usar a genômica para guiar tratamento. Sim, e essa área se chama farmacogenômica, que é onde eu estudo genes que são relacionados ao metabolismo do medicamento, ou absorção, ou transformação no fígado, ou metabolismo de forma geral. E tem gente, por exemplo, que metaboliza muito rápido um antidepressivo, ele não faz efeito. Mas o outro ele metaboliza normal. Ou metaboliza muito pouco um opioide. E você toma a primeira dose, fica grogue e passa mal. Você tem que ser a metade da dose. Então a gente entende isso, não para todas as categorias de droga, mas existem muitas categorias como antidepressivo, opioide, estatinas, tamoxifeno, né, que é um que você bota, né, para usar, tratar câncer de mama. Antihipertensivo não tem ainda, mas várias outras a gente tem farmacogenômica boa e começou a ser utilizado. Nós temos estatina, para estatinas também. Para estatina também, para saber se vai ter aquela dor muscular que tem gente que tem. Isso. Quando começa. Então, se a gente faz a farmacogenômica, eu digo, você vai ter dor muscular, é melhor fazer outra coisa. Para a psiquiatria, é tão eficiente para seleção de antidepressivo que o Canadá vai botar para todos os pacientes com depressão moderada grave. Eles fizeram estudos canadenses, você sabe que é universal lá também, né? Público, gratuito no Canadá, e viu que poupava, não somente melhorava, diminuía essa tentativa e erro e diminuía o custo, porque você não passava 2 anos ou 1 ano e meio, bota o remédio, não funciona, né? Tem que rodar 3 meses pelo menos para ver se não funciona daqui a pouco. Então, farmacogenômica e psiquiatria é um tema bem atual. Eu dei uma aula ontem, inclusive, em Caruaru, tem os psiquiatras lá vendo, e a gente acha que vai virar norma, prática comum antes de fazer um depressivo, você fazer
farmacogenômica. Que bom, porque nós sabemos que os transtornos mentais estão cada vez mais comuns, né? Exatamente. Prevalentes, incidentes. Então, assim, ter um tratamento mais certeiro para essa população Exatamente. é importante. Principalmente para os casos que você fez ali, a primeira passagem. Eu acho que é o fator custo. Se não existe nem custo, ainda hoje em dia custa, sei lá, R$1.000 e poucos, ou menos de R$1.000. Isso não é muito caro, mas mesmo assim tem um custo. No dia que fosse coberto pelo plano de saúde de rotina, todo mundo ia fazer antes de tomar o primeiro antidepressivo. Por que não saber? Porque você, não, toma o primeiro, não respondeu, aí começa a pensar no teste farmacogenômico. Mas se eu souber de cara, eu preciso disso. Eu vejo um mundo diferente ainda. Eu vejo onde você fez isso e está no seu prontuário médico eletrônico, sim. Do seu consultório ou do seu hospital. Quando alguém for prescrever, não precisa nem lembrar. Está lá a intervenção. Esse paciente tem que tomar mais, ou tomar menos, ou não tomar. Né? Porque tem uma alteração farmacogenômica que, né, diz que o metabolismo é ruim, que tem um risco alto de ter efeito colateral. Como eu falei, são algumas categorias de drogas que a gente tem isso. Mas o tempo vai passar e a gente vai entender. Como você botou o dedo aí, na hipertensão, a gente vai entender. Antibióticos, a gente vai entender. Mas hoje em dia a gente, né, tem algumas caixinhas. Mas psiquiatria é uma caixinha importante e que a gente tem bastante ciência. Cardio também. Falando agora um pouco da jornada do paciente, para traduzir para o pessoal que está assistindo a gente, quando é que uma pessoa pode ou deve procurar os testes genéticos? E depois que esse mapeamento é feito, o que é que pode ser feito diante de uma alteração, diante do médico encontrar algo ali? Importante, assim, acho Me que... traduzir um pouco para... Claro, para o pessoal. Então, assim, se a pessoa tem uma suspeita feita, eu estava num evento e uma das pessoas do evento disse, meu filho não anda com 1 ano e meio. Tem uma coisa, tem musculatura mais fraca. Todo candidato a fazer genético, ou seja, se você está buscando um diagnóstico e é uma doença incomum, eu diria, sem medo de pessoal, mesmo da área médica, me criticar, que todo paciente com uma doença incomum tem que ter genética investigada. Porque 80% se acredita das causas, das doenças raras, incomuns, que são quase 10 mil, tem base genética. Então, fazer um teste genético precoce pode ajudar em tudo. Diagnosticar precocemente, guiar prognóstico, ajudar no tratamento e ajudar nos familiares. Então, se está em busca do diagnóstico de uma doença rara ou qualquer que seja, vale a pena fazer. Se você está saudável e tem uma história familiar, vamos falar de câncer, já que tá, né, falou muito disso. Tem algumas coisas que podem chamar a atenção para dizer, opa, talvez eu tenha que fazer um teste desse para ver se eu tenho uma doença que me deixa com risco aumentado, feito a gente conversou hoje aqui, né? Para fazer uma prevenção diferente. Se tem história pessoal de câncer, obviamente, principalmente abaixo de 50 anos, ou se não tem história pessoal, se tem história familiar. Tipo, mais de uma mãe ou uma tia com câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas, principalmente se tem mais de 2 desses na família. E se são abaixo de 50 ou 60 anos, pronto. Essa é um fator de alerta para dizer, talvez eu tenha, rodando na minha família, essa síndrome, e eu entender vai fazer muita diferença, porque veja a diferença entre você não querer saber ou não saber, e você pega com câncer de mama, com 45 anos de idade, grande, com lesão na axila, já no linfonodo, ou você saber começar a ir no mastologista com 18 e aos 25 começar a sua ressonância. Ressonância pega o tumorzinho que for 0,4 centímetros, faz um quadrante e vai para casa. Tá? Então, suspeitar por esses critérios, ou porque o câncer faz muito cedo, ou porque tem muito câncer na família, faz muita diferença para você chegar para o seu médico e dizer, será que não tem indicação de fazer um estudo desse? E os estudos, só para desmistificar, não são de coisas que não tem intervenção. Se você acha um risco aumentado, vai ter uma conduta diferente. Então, faz bastante diferença na prática. Outros assuntos foram esses, a gente falou de reprodutiva, mas modo geral para diagnóstico, eu diria que não sendo uma doença comum, assim, a indicação é clara e nos riscos hereditários de câncer são esses critérios aí que eu acho que são bem úteis de lembrar e fáceis também, né? Para poder discutir a necessidade. Após, você falou pós. Pós, os laudos são muito... Se a gente pega uma alteração dessa, a gente nunca manda o laudo sem nada. A gente pega o telefone e fala, então dá um suporte pós para dizer o que foi que achou, qual é a alteração, e interagir com o seu médico, que é o prescritor, né? Ou com você mesmo, até via uma teleconsulta e oferecer uma consulta formal. Então a gente não simplesmente, para esses casos onde a gente acha uma coisa relevante, não simplesmente libera, né? Fala com o médico, assistente se tiver, ou liga para o paciente, o nosso time de genética, e diz, olha, achamos, mas calma que a gente vai te explicar o que é que pode ser feito e faz essa ponte com um cuidador, né? Que vai tomar conta aí. Então, perfeito. Tem uma assistência pós. Importante. Um ponto que também estava lembrando aqui
Eu tinha um endocrinologista, ele já faleceu, o Fernando Almeida, assim, super visionário. E eu acho que há uns 15 anos ele me colocou um teste para fazer com um cotonete assim, Na bochecha. pois é, chamado nutrigenômica, eu Aham. acho, alguma coisa assim. E aí eu fiquei lembrando, como esses testes hoje eles são feitos? A gente sabe que são diversos e que são milhares. Se faz com um cotonetezinho ainda na saliva, exame de sangue, faz Isso. algum exame de imagem, para a gente explicar para quem está nos ouvindo, né? Vou me submeter a um teste genético e eu tenho que fazer o quê? Claro. Super fácil o teste genético fazer hoje em dia. É o mesmo kit de suave bucal, então basicamente você faz um esfrega. A gente, na neogenômica, quando você faz o teste, né, se não for lá coletar na unidade, a gente manda o kit para casa da pessoa, mesmo para diagnóstico. Você pega um bebezinho que não quer tirar. Ou seja, sangue serve e bucal serve. Tem um melhor? Não, os dois são iguais. A gente extrai DNA das duas coisas, não tem um melhor nem um pior. Então, quando a pessoa prefere, a gente manda o kit para casa, faz isso aí que você fez para nutrigenômica, esfrega na bochecha, coloca de volta num líquidozinho que estabiliza e ali fica estável. Se quisesse deixar 3 meses em cima da bancada, deixava, mas a gente manda o DHL recolher, nem precisa levar no correio, né, traz de volta. Então, a coleta é super simplificada, não tem problema. Quando está no hospital, a gente obviamente já tem uma punção venosa lá, a gente vai lá e tira, mas é super fácil de fazer, bem parecido com o que você fez aí algum tempo atrás. Nutrigenômica é uma área interessante, viu? Não falou sobre isso, não. Perdeu força porque eu acho que eu nunca mais escutei falar de nutrigenômica. A ciência da nutrigenômica venderam demais a ciência como se fosse boa na época, né? Como se fosse assim muito útil. E o que viu é que não é tudo o que a pessoa queria vender, ou seja, não tem essa relação tão direta entre genética e nutrição. Mas tá voltando à força agora, sabe, Cíntia? Porque sabe que tem uns 2 ou 3 genes, pelo menos, de esporte e de genética, que são úteis. Uns genes que dizem a você que você tem maior facilidade de reganho de peso, maior dificuldade de perda. Então, tem uns 2 ou 3 que dizem realmente, olha, você tem mais dificuldade, né? Né? Hoje em dia, obviamente, com essas GLPs, com o Monjaro, tá ajudando pra caramba, né, a turma, né? Porque você fica mais fácil de manusear, pelo menos por um tempo você ajusta a dieta ali, né? Mas a ciência não era muito boa, por isso que ele deu uma esfriada. Eu vejo agora uma volta com fortalecimento em volta da ciência de nutrigenômica. Essa questão do reganho também é importante e é bem delicada, porque essas canetinhas que nós vemos hoje, as pessoas tomam muitas vezes de forma indiscriminada, né? Nem tem indicação às vezes. E quando param, vem aquele boom aí do Isso. reganho. E, por outro lado, tem pacientes que passam por cirurgia bariátrica, que a gente sabe que tem que ter acompanhamento para o resto da vida. Exatamente. Abandonam a equipe, vem o reganho de peso. Seria para pacientes assim? Isso, assim, esses testes estão vindo justamente para isso, para dar um guiole. É como se fosse um alerta número 2. Eu sei que eu estou com ganho de peso, mas veja, está escrito no seu gene que você realmente é uma pessoa que vai ter que ficar em cima na regra. Aqui, regrado, né? A equipe em cima, porque tem uma possibilidade de reganho de peso do que outros. Então, assim, mostra realmente, por A mais B, vamos dizer assim, que você tem essa possibilidade de reganho de peso e mais dificuldade de perder peso. Você falou das canetinhas, a canetinha era para ser uma ajuda, né, para tratar diabetes logo no começo, né, mas agora, né, para perder peso. Eu sempre pergunto, o senhor conhece alguém que tem diabetes que usa as canetinhas? A maioria não tem, né? Meia dúzia, o resto. Mas era para levar um período de reeducação alimentar. Eu via na minha cabeça, eu vejo como se fosse assim, é uma ótima ponte, seria, porque você se estimula porque está perdendo peso. Fazer dieta é um negócio difícil pra caramba, né? Então a gente sabe que é difícil. Às vezes você quer perder 1 quilo e 2 quilos e tem dificuldade. É uma luta. É uma luta, né? Então, é como se fosse assim, ó. Deixa eu dar um empurrãozinho nos que não têm diabetes, né? Deixa eu dar um empurrãozinho, modifica a dieta e ela trava, tira a canetinha, mas você sabe que modificar a dieta, essa parte do meio aqui, nunca é muito simples. Então a gente vê assim que pode dar uma ajuda, como dizendo assim, olha, eu estou consciente, feito você ter um risco aumentado para infarto. Olha, tem que intensificar, tem que tomar estatina. É um alerta dizendo, está escrito nos seus genes, eu estou conseguindo ler que você é uma pessoa que não pode ficar, né, assim, relaxar muito, nem com dieta, né, nem com exercício, nem com outras coisas. E nem só por uma questão de estética, mas é porque a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade abre portas para muitas outras doenças. Então eu vejo um retorno mais saudável, vamos dizer assim, da nutrigenômica agora com um pouquinho mais de conhecimento. Sem o estardalhaço todo que vai saber que você tem que comer, não sei o que. É super específico, era o técnico nutrigenômico antigamente. Um pouquinho mais de empolgação aí na ciência. Ok. Mas ainda é útil.
Letícia, a gente caminha para a finalização aqui com o Dr. João Bosco. E quero agradecer bastante aqui, doutor João, a sua participação. Acho que a gente esclareceu muitos assuntos aí, muitas dúvidas sobre esse tema aí, que eu tenho certeza que vai avançar cada vez mais. Para aproximar, né, a população, para as pessoas verem que é uma realidade, né? Não é algo de outro mundo. Pelo Eu que contrário. agradeço o convite, é sempre muito bom falar com vocês. E é justamente isso, tem muita mistificação, né? Medo, distanciamento e desconhecimento. Eu acho que uma barreira do conhecimento é muito importante para a adoção da genética. Portanto, os ouvintes saberem disso, entenderem que pode ser ajudados por um teste, que às vezes o médico não está lembrado, porque não é do uso comum. E você bater na porta do cara, olha, se a pessoa vai fazer o teste genético, será que um genoma desse aqui me ajuda? Ou será que eu tenho indicação para fazer um teste preventivo, porque minha mãe teve, minha irmã teve, meu avô teve? Então, acho que ter isso na cabeça é desmistificar que existe, que não é mais inacessível e que pode ser de grande ajuda, tanto quando você está doente, como você ainda está saudável. Então, é um prazer poder esclarecer um pouquinho mais, como puder. Muito obrigada, Obrigado, João Bosco. Obrigado. Eu vou aproveitar para agradecer a Letícia e dizer que ela está encerrando um ciclo aqui conosco. É verdade. No primeiro semestre de agosto, ela chega ao fim aqui um ciclo e eu quero agradecê-la aqui. Esse tempo, pois é. Muito obrigada, agradecer por esse tempo aqui, colaborando conosco. Eu que agradeço, Cíntia, por todo o apoio, toda a orientação. Cíntia é uma grande professora. Estou finalizando a faculdade de jornalismo. Que bom. E Cíntia é uma grande inspiração, uma grande professora. Eu digo a ela, eu nunca vi pessoa te escrever tão bem sobre saúde, tão assim, tão fiel ao que você fala. Olha aí. Gente, isso não é uma coisa trivial, não. Como eu dizia você, né? Cíntia, ótima peça. Realmente é uma ótima professora, viu? É uma ótima professora. Muito obrigada. Que bom, muito sucesso para você. E aí a gente vai finalizando por aqui. Você está acompanhando aqui o nosso episódio. Se chegou agora, volta aí um pouco. Você consegue assistir aqui desde o comecinho. Ele vai ficar disponível no nosso canal aqui no JC Play. E ao longo da semana a gente vai fazer os cortes e divulgar no nosso Instagram, Dr. João Bosco, e também do Daniel Genômica, fazendo collab aqui para mais pessoas saberem aí sobre testes genéticos. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigado.